É, os serviços, né, de abastecimento de água no município, eles são prestados, né, pela SAAI, né, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba. Essa é uma entidade cuja natureza ela é autarquia municipal. Ela foi criada com base na Lei Municipal 1390, de 31 de dezembro de 1975, e atualmente, né, os serviços de abastecimento de água, eles são regulados, né, pela Ares PCJ. A prestação, né, do serviço de abastecimento de água, ela atende conforme o macrozoneamento, né, do plano diretor, todas as zonas de uso residencial, além da zona industrial 1, no qual se encontra previsto o uso exclusivamente industrial. O sistema, né, ele conta hoje com 4 captações superficiais e 59 poços profundos tubulares, né? 33 poços profundos, desculpa, tá com erro aqui. A gente tem a captação em captação superficial em Ituparanga, Ipaneminha e Pirajubu Mirim, né? E 33 poços hoje operam com uma vazão aí de 19,94 metros cúbicos por hora, juntos totalizam. E essas captações elas se encontram espalhadas aí pelo município. O tratamento de água, né, ele é realizado para as 3 captações superficiais, né, ele é realizado em 3 estações de tratamento de água, a Ita Vitória Régia, a Ita Cerrado e a Ita Ériten, e nos poços, né, é, o tratamento realizado, né, é o tratamento simplificado logo na saída deles. A gente vai estar apresentando agora cada um dessas ETAs, né? A ETA Cerrado é uma ETA aí com capacidade nominal instalada aí de 2.200 litros por segundo e recebe a água das captações de Itupararanga e Ipaneminha. O tratamento lá é o tratamento convencional, composto aí de coagulação, floculação, decantação e filtração. Já a ETA Eden, ela tem capacidade nominal instalada de 100 litros por segundo e recebe água da captação Pirajibu Mirim. O tratamento também é convencional, né, tecnologia dotada, e composta de coagulação, floculação, decantação e filtração. Já a ETA Vitória Régia, né, ela possui capacidade nominal instalada de 750 litros por segundo, mas existe uma previsão aí de duplicar essa capacidade aí no futuro, né? A tecnologia de tratamento é o tratamento convencional, composto aí também por coagulação, floculação, decantação e filtração. Após o tratamento, né, da água, né, seja nas letras ou de simplificado direto dos poços, né, a água ela é distribuída aí em 24 centros de reservação, em 24 centros de distribuição e 31 centros de reservação, né, espalhados aí pelo município. Conforme preconizado, né, no Plano Nacional de Saneamento Básico, adotou-se para a elaboração do Plano Municipal o mesmo conceito de atendimento, que considera adequado apenas o recebimento de água por rede geral, com ou sem canalização interna, ou poço nascente na propriedade, com a presença de canalização interna. As demais formas de abastecimento, elas são consideradas precárias devido ao potencial de agravos à saúde. Diante disso, né, foram estabelecidas as metas de cobertura pelos serviços, né? Então, para os sistemas coletivos, observou-se a Lei Federal 14.026 de 2020, Plan SAP, sendo estabelecida aí a meta de cobertura de 99% em 2033, e ao final do plano municipal, né, a gente prevê aí o atendimento de 100% aí da população que reside nessas áreas, que serão atendidas por sistemas coletivos. Então, hoje, né, a cobertura dessas áreas é de 99,5%. Então, há uma necessidade aí de um pequeno incremento aí de 0,5 ponto percentual, né? Já para as áreas onde que não serão atendidas por sistemas coletivos, né, o acesso à água se dará por soluções individuais, né? Para o estabelecimento dessas metas, né, de cobertura por soluções individuais, foi utilizado, né, o PSBR, o qual define que para 2038, 100%, né, desses domicílios deverão ser abastecidos por formas adequadas de abastecimento de água.
Então, a gente aplica aqui que ao final do plano, né, a partir de 2038 e né, mantendo constante até o final de 2041, a necessidade aí de cobertura de 100%. E o índice atual aí do município é em 83,9%. Além das metas, né, de cobertura, né, para o acompanhamento, né, do plano municipal, foram propostos alguns indicadores para mensurar a qualidade dos serviços prestados, né? E são quatro indicadores. O primeiro, ele relaciona com a eficiência de tratamento, né, medido por meio do índice de desconformidade para o parâmetro coliformes totais, o qual é proposto que até 1% das amostras acuse a presença desses micro-organismos, sendo que atualmente nenhuma das amostras encontra-se em desconformidade. O segundo relaciona-se com a continuidade do serviço, né, sendo o mesmo indicador proposto aí pelo Plan SAP, cuja meta para a região Sudeste definida é de 21,6% das economias ativas não atingidas por paralisações. Conforme os dados, né, do último SNIS, né, não foi possível calcular esse indicador. Os dois últimos, né, indicadores, né, que é o índice de hidrometração e o índice de perdas de água na distribuição, né, as metas para esses indicadores foram estabelecidas com base no Plan SAP também. E observa-se o atendimento, né, do índice de hidrometração, né, que tem a cobertura hoje é de 100%, porém as perdas, né, de água no sistema hoje, elas encontram-se acima da meta, né, definida para 2033, que é de 29% para a região sudeste, né. As perdas no município, elas giram em torno de 33,8%. Então, essa a necessidade aí de um esforço maior aí para reduzir, né, essas perdas de água no sistema. Então, com base nisso, né, foram levantadas as principais carências aí para o município de Sorocaba, né? O primeiro ponto a se destacar é o que o índice per capita, né, de água consumido, ele é muito elevado, né? Ele está em torno aí de 186,5 litros por habitante dia, que é um valor aí superior à média do estado de São Paulo e também da média dos municípios do Cerezo. Então, pensando num cenário, né, de redução de disponibilidade hídrica, incremento, né, da população ao longo dos próximos anos, né, é necessário aí desenvolvimento de ações aí que visem a conscientização do uso racional da água. O outro ponto aí, conforme comentado, né, os índices de perda de água, né, que são elevados no município, isso acaba por gerar, né, uma maior necessidade de gastos, né, sejam financeiros ou operacionais, né. Outro ponto observado aí durante o diagnóstico, né, e prognóstico do município, foi que a capacidade é insuficiente de atendimento frente às demandas de produção. A capacidade, né, de produção de tratamento, ela é considerada insuficiente, né, frente às demandas projetadas aí para o longo horizonte de planejamento. Então, conforme a situação hoje do município, né, as infraestruturas hoje instaladas, será necessário aí um incremento tanto da produção de água quanto de tratamento. A gente também tem que a redução, né, da disponibilidade hídrica em períodos de estiagem já, já é uma realidade, né, no município, né, a gente tem que, e isso ainda se agrava, né, quando a gente considera aí que a maior parte aí da água que é produzida no município, ela é oriunda de mananciais superficiais, né, então 99,3%. E a última carência que foi identificada, né, se relaciona assim, com o déficit, né, onde que a predominância do déficit pelo serviço de abastecimento de água, né, ele se encontra mais nas áreas hoje que não são abastecidas por sistemas coletivos, né. Então, há lá uma elevada carência, né, onde é observado aí que o acesso à água, né, se dá por formas aí que não são adequadas, né. Então, é necessário o apoio aí para a implantação de soluções individuais, né, para essa população que faz uso de soluções individuais. Então, com base nessas carências, né, foram definidos os principais programas e ações a serem desenvolvidas aí nos próximos anos, né. Então, primeiro, a gente tem a necessidade de ampliação, né, do atendimento por sistemas de abastecimento de água. Conforme foi apresentada, essa necessidade ela se dá tanto para as áreas hoje que são abastecidas por sistemas coletivos, quanto principalmente, né, as áreas que serão abastecidas por soluções individuais.
Então, é necessário o esforço aí para que haja, né, o alcance aí das metas. Outra situação, né, o ajuste a um programa, né, que visa o ajuste da capacidade de produção de água, né? Então, é previsto aí para o município, né, que haja ampliação da captação e também do tratamento, né, para que as demandas, né, projetadas, elas possam ser atendidas. O outro programa, né, e essas ações, né, elas têm que ser executadas no curto, prazo, para que as metas, né, de atendimento, elas possam ser, curto, médio prazo, né, para que elas possam ser atingidas, né. Já o programa de manutenção do controle das perdas de água na distribuição é um programa de ação contínua, né, a ser executado no município, que visa aí o aprimoramento das ações aí para o controle das perdas de água, né. Já o SAAI hoje já desenvolve algumas ações, né, mas uma vez ainda que os índices encontram-se acima da meta, né, é necessário aí um esforço, uma intensificação dessas ações aí para o controle das perdas. Uma outra ação contínua, né, é de manutenção dos sistemas coletivos de abastecimento de água, e essa ação, ela é muito baseada nas ações já desenvolvidas, né, pelo SAI para manutenção do sistema, né, e essas ações, elas visam a garantia, né, das metas de prestação adequada dos serviços, né, então, uma vez que outros índices ainda apresentam-se ok, né, então, prevista aí a manutenção dessas ações já desenvolvidas, né? A gente tem a ação, né, de regularização ambiental dos sistemas de abastecimento de água, né? Essa é uma ação aí que visa para que os novos sistemas, né, a serem instalados, eles estejam regularizados, né, ambientalmente, possuam licença e, além disso, né, realizem, né, as atividades em conformidade, né? Por exemplo, o lodo gerado no processo, né, de tratamento de água ocorra disponibilizar a disposição adequadamente, né, ambientalmente adequada, né, desse lodo aí gerado no processo. Para a população que reside fora das áreas que serão atendidas por sistemas coletivos, né, e serão e aí o acesso da área por soluções individuais, né, a gente tem essa ação aí de distribuição de kits para o tratamento de água, né, para o apoio para a realização desse tratamento e além da capacitação técnica, né, que é uma ação aí que tem que desenvolver paralelamente, né, de capacitação técnica desses usuários, né, uma vez que eles serão os próprios operadores desses sistemas, né. Então, é um programa aí voltado, né, para essa área, geralmente a área rural dispersa, né, onde que não há viabilidade técnica e econômica para a implantação de sistemas coletivos. E a última ação, né, ela visa para a população, né, uma ação de educação ambiental aí para o consumo consciente de água, né, conforme foi apresentado, né, a gente tem consumos per capita elevados no município, então há essa necessidade aí de melhorar, né, tornar mais eficiente o consumo de água no município. Então, os investimentos previstos, né, eles podem ser divididos em medidas estruturais, né, que englobam obras, intervenções físicas e infraestrutura de saneamento básico. Então, até 2033 é previsto aí investimentos em medidas estruturais aí de 401 milhões, 270 mil reais, né? E no período posterior, de 242 milhões, 430 mil reais, né? Já em medidas estruturantes, ou também denominadas não estruturais, que são ações voltadas aí ao desenvolvimento institucional, à implementação de mecanismos de participação e controle social, a qualificação dos atores envolvidos ou para o desenvolvimento de estudos e projetos, né? A gente tem aí que são previstos investimentos, né, até 2033 de 40 milhões, um pouquinho mais de 40 milhões, e no período posterior aí um pouquinho mais de 24 milhões, né? Já em sistemas, né, individuais, né, não se encontram previstos, né, investimentos, apesar da carência identificada, porque é uma tendência aí de urbanização no município, né? Essas áreas elas tendem a ser incorporadas às áreas urbanas, então possivelmente e provavelmente, né, muito provavelmente elas serão atendidas por sistemas coletivos. Então,
essa população rural dispersa, ela tem se reduzido, né, conforme dados do censo. Então, a princípio não foram previstos investimentos, né, para essa população. Então, agora eu termino, né, a revisão do serviço de abastecimento de água, eu abro a todos para que possam fazer comentários, né, fazer as contribuições, tirar dúvidas. Pessoal, em relação a esse primeiro eixo do saneamento, né, voltado para abastecimento de água, alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Caso alguém não tenha acesso ao microfone, pode escrever aqui no chat que a gente também vai ler a pergunta. Bom, então a gente vai seguir para o eixo de esgotamento sanitário e em caso tenha alguma dúvida, vocês podem também perguntar, né, entre o eixo de esgotamento sanitário ou mandar aqui no chat. Obrigado, Ellen. Só compartilhar a apresentação aqui. Acho que todos já estão visualizando, né? Então vamos lá. Assim como o eixo de abastecimento de água, né, as atividades do serviço de esgotamento sanitário, elas estão hoje sob concessão do SAI, né, que é a autarquia municipal aí, e os serviços eles são regulados aí pela Ares PCJ, né? Os serviços, né, de esgotamento sanitário no município, né, eles são prestados hoje nas mesmas áreas aí que foram apresentados para o eixo de abastecimento de água, né? Então, a rede hoje ela é composta, né, de 1.400 quilômetros, né, de rede coletora, tem 31 quilômetros de interceptores, 15 quilômetros de emissários, a, são cadastrados 226.393 ligações, né, isso aí, e 255.895 economias, né. A gente tem aí também, né, que a média o volume mensal, né, de esgoto, né, coletado e tratado aí conforme os anos, né, tem havido esse crescimento, né, porém, o que também, uma situação que chama atenção, né, é que o volume de esgoto coletado, né, ele é sempre maior que o volume de esgoto tratado, né, então parte aí do efluente hoje, que é coletado por essa rede coletora, ela é destinada diretamente, né, aos recursos hídricos sem que ocorra o tratamento. É, então, o município aí a gente tem 48 estações elevatórias, né, de esgoto, né, no município, né, é, e então, como exemplo aí tem a estação elevatória final, né, próxima à ETS1. No município aí, há 8 ETs, né? S1, S2, Pitiguá, Itanguá, Aparecidinha, Ipaneminha, Quintais do Imperador e Carandá. É, então, para a definição, né, do conceito de atendimento, conforme foi apresentado por eixo de abastecimento de água, né, a gente adotou as mesmas premissas do Plan SAB. Então, considera-se o atendimento adequado, né, quando há, por sistema coletivo, a coleta seguida de tratamento e para o sistema individual, a utilização de fossas sépticas, né? Então, para a definição das metas para os sistemas coletivos, foram observados, né, a Lei 14.026 de 2020 e o Plan SAB, sendo estipulada aí para 2033 a meta de 90% de cobertura, e o dado atual do município é de 99,2%. Já para 2038, né, a gente tem a meta para soluções individuais, né, que foi definida pelo PSBR, que para o município, né, é de 95%. E o dado atual hoje está em 52,4%. As principais carências, né, observadas aí no município, tanto na fase de diagnóstico quanto de prognóstico, né, que a rede coletora hoje ela é insuficiente, né, e parcialmente ausente aí de áreas urbanas, né, e rurais, né, no município. É, há uma ausência de tratamento adequado para a população que reside nas áreas rurais e é uma destinação também inadequada aí do município, né, que atinge
37,9% dos domicílios nas áreas rurais, né? E a principal forma de esgotamento, né, identificada é o uso de fossas rudimentares aí, que possuem, né, o risco, né, de contaminação do meio ambiente e agravos à saúde. Então, as ações propostas, né, no âmbito do plano, né, é o primeiro, né, a elaboração de estudos de viabilidade de projetos para ampliação aí dos sistemas coletivos de abastecimento de água, principalmente aí para as áreas onde hoje já são abastecidas aí por sistemas coletivos de abastecimento de água. Desculpa, eu acho que eu falei, ampliação dos sistemas coletivos de esgotamento para as áreas hoje que já são abastecidas por sistemas de abastecimento de água. Porque entende-se, né, que já há uma viabilidade, técnica e econômica, né, de implantação de sistemas coletivos. Então, esses estudos deverão verificar, né, como é que se dará o uso. Então, qual o número de ligações, qual a característica desses usuários, qual que é a previsão da extensão de rede, né? Então, é uma ação a ser desenvolvida logo nos primeiros anos do plano. Devido a essa necessidade aí na verdade, esse déficit aí de coleta, que parte do esgoto coletado não é tratado, né? Então, a gente tem essa necessidade aí do aumento das redes coletoras e também do tratamento realizado aí no sistema hoje já instalado. Após, né, a elaboração dos estudos, né, descritos na primeira ação, a gente vai ter essa ação aí de implementação desses sistemas de tratamento coletivo, né, nessas áreas, hoje principalmente áreas rurais, né, que não são atendidas. Então, esse conjunto dessas três ações aí visa a gente suprir, né, aquela carência observada e atender as metas de cobertura. Já pensando, né, a qualidade dos serviços prestados, né, foram propostas outras ações no âmbito do município, né. A primeira, né, de manutenção dos sistemas coletivos, né, que é uma ação aí voltada para para apoiar, né, a execução dessas atividades, muito na linha do que o site também já desenvolve, né? A gente também tem que, para o perfeito funcionamento, né, dos sistemas de esgotamento sanitário, são necessárias ações aí para identificação e correção de ligações clandestinas, né? Então, ligações clandestinas na rede coletora de esgoto e de drenagem pluvial. Então, para isso, deve-se implementar um programa contínuo de fiscalização em conjunto, né, com ações de conscientização da população acerca da importância de eliminar as ligações irregulares, né. Os novos sistemas, né, que serão implementados, né, de esgotamento sanitário, eles devem possuir licença ambiental junto ao órgão competente. Então, nesse sentido, deve-se realizar o monitoramento dos efluentes, né, e do corpo receptor, englobando, né, os parâmetros, e frequência também definidos em legislação ou pelo próprio licenciamento. A gente também tem essa ação, né, de implantação de melhorias ambientais no sistema de tratamento de esgoto, né, que visa a implementação de sistemas de reaproveitamento de subprodutos e reuso de efluentes a partir de estudos, né, a serem elaborados aí pelos prestadores. E a última programa, né, já voltado para a população que reside em áreas hoje que não serão atendidas por sistemas coletivos, e sim por soluções individuais, que é a conscientização, né, para a manutenção dos sistemas individuais, né, uma vez que encontra-se previsto, né, a implantação desses sistemas individuais, é necessário aí o apoio, né, do município para que haja, né, a capacitação da operação desses proprietários desses imóveis para a correta operação do sistema. E no futuro ele não passe né, a funcionar como uma fossa rudimentar. Então, os investimentos previstos, né, em medidas estruturais até 2033, né, estão previstos aí que em obras e intervenções físicas, né, quase 300 milhões de reais. E no período de 2034 a 2041, pouco mais de 182 milhões de reais, né, em investimentos. Já em medidas estruturantes, né, que são ações aí de apoio, né, desenvolvimento, né, institucional, participação e controle social, estudos e projetos, né, são previstos aí até 2033 necessidade de investimentos de quase 9 milhões, e no período de 2034 a 2041, de pouco mais aí de 4 milhões e 261 mil. Então, esse é o diagnóstico e prognóstico, né, do Serviço de Esgotamento Sanitário. Eu abro agora para que todos possam tirar suas dúvidas também.
Alguém gostaria de fazer algum comentário, fazer alguma correção de informação que vocês viram? Esse é o momento, gente. Só frisar, né, o que o Rodrigo comentou agora. Caso vocês queiram também, às vezes, dar algum destaque para alguma comunidade, alguma região, para a gente poder assinalar no plano. Então, vocês que são aí dos municípios, né, é importante que vocês contribuam agora para que a gente possa ainda inserir esses apontamentos aí na revisão do plano. Eu vi que o Edilson mandou uma mensagem aqui, se essas ações serão detalhadas. No documento, né, existem o detalhamento de ações, né, desses investimentos necessários conforme a necessidade, né, qual que é a linha dela, se é de, por exemplo, pensando em esgotamento, né, se é de coleta e tratamento, ou se é de extensão da rede, né. Então, os investimentos, eles se encontram detalhados para essas linhas gerais, né, que a gente faz. É, lembrando, né, que é um plano, né? Então a gente faz essa previsão de investimento. É claro que conforme a ação aí que foi proposta de elaboração de estudos, né, esses estudos que serão elaborados, eles terão, né, um maior ênfase para saber o valor exato e quais são as ações necessárias mesmo para que determinado bairro ou comunidade, né, possa ser atendido. O Edlinson complementou aqui a pergunta dele. Ele perguntou, né, se as propostas estão detalhadas e que ele sugere detalhar por obra a ação específica para melhor controle dos órgãos de acompanhamento. É, então, o Ednico, é um pouco no que eu falei, né? A gente, no plano, a gente tem a metodologia baseada até no que é adotado em outros planos municipais e no Plan SAB, né? Então, a gente faz essa linha de investimento geral conforme as necessidades que foram observadas no município. A gente teve uma conversa com o SAI e agora eu não me recordo se o município de Sorocaba, ele encaminhou o plano de investimento. É uma situação que até o pessoal da Cobras puder até me ajudar a lembrar, mas com base nas deficiências observadas e necessidades e ações que têm que ser desenvolvidas, né, a gente consegue fazer esse investimento geral do município. E as ações detalhadas, né, elas virão a partir dessa execução desses planos, né? A gente aponta os locais onde hoje estão carentes, né, no município, né? Então, tem esse mapeamento dessas regiões. Então, desses estudos específicos que serão contratados posteriormente, né, durante a elaboração a, na verdade, durante a execução do plano, né, e vão detalhar quais as ações específicas que serão requeridas aí para, ou por este abastecimento de água ou por este esgotamento sanitário. Obrigada, Rodrigo. Mais Eu que alguém, gente? agradeço, Alguma gente. pergunta? Alguma pergunta? Bom, então a gente vai avançar para o próximo eixo. Obrigada, Rodrigo. Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Isabela, eu sou engenheira ambiental, sou técnica do consórcio Cobrapmir também. Eu vou apresentar para vocês o eixo de drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Só um minutinho que eu estou preparando aqui para apresentar. É, acho que a Rita perguntou da ordem, né? Isso, Rita. Sim, eu vou apresentar primeiro, depois a Ana Flávia vai chegar e apresentar resíduos sólidos, tá bom? Bom, então, começando, né, com o eixo de drenagem urbana e manejo de águas pluviais. Um panorama geral, o município de Sorocaba possui o Plano Diretor de Macrodrenagem, que foi elaborado em 1998.
Já foi aprovado um recurso, né, para revisão aí no plano diretor de drenagem urbana. A expectativa, segundo dados da oficina, né, de prognóstico, é que a contratação seja feita ainda esse ano, com início, né, e finalização no ano de 2024. Atualmente não existe cobrança pelos serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais no município, o que é comum, né? Hoje em dia a gente não vê, são raros municípios que fazem cobrança aí por esse serviço. Então, em relação à macrodrenagem do município de Sorocaba, eu pontuo os principais cursos d'água, né, que são os rios Sorocaba e Itanguá, Ribeirão Lajeado e Córrego Itanguá, Matadouro, Formosa, rios Sorocaba e Itanguá, Ribeirão Lajeado e os córregos, Itanguá, Matadouro, Formosa, Presídio, Cortume, Teodoro Mendes, Supiriri, Água Vermelha, Tico-Tico, Matilde, Piratininga, do Vidal e Lava Pés. Esses são os córregos. A gente pontua, né, que as margens dos rios aí são predominantemente vegetadas. Existem, né, foi identificada a presença de trechos de rios canalizados na área urbana. O SAI realiza o serviço de dragagem e desassoreamento desses rios. E foi identificada também a presença de reservatórios de detenção, né, no Jardim Abaeté, no Córrego Água Vermelha, no Parque Campolim e na Vila Barcelona. Essas fotos, elas são fotos coletadas no âmbito da visita técnica, na época da elaboração do diagnóstico, do documento de diagnóstico aqui da revisão desse plano. Em relação à microdrenagem do município, o tipo de sistema é exclusivo para drenagem, possui o cadastro da rede de drenagem elaborado lá em 1998, né, no âmbito do plano de macrodrenagem. A limpeza da boca de lobo e das bocas de lobo e galerias são executadas pelo SAI. Foram declaradas a existência de 9.667 dispositivos de captação de águas pluviais. Isso equivale a dizer que existem 25 unidades por quilômetro quadrado de área urbana, né, desses dispositivos aí no município. A existência de 3.045 postos de visita e uma extensão de 328,4 quilômetros de rede subterrânea. Isso é 12,8% das vias urbanas. Então, no âmbito do planejamento aqui, né, desse eixo do saneamento, é importante a gente definir o que a gente trata atendimento adequado. Esses conceitos diferem um pouco para as áreas urbanas e para as áreas rurais. Para as áreas urbanas, de acordo com o PlanSAB, o atendimento adequado equivale à ausência de riscos de inundação. No âmbito da revisão do plano, a gente propõe também que sejam contemplados os eventos de alagamentos, enxurradas e movimentos de mata. Nas áreas rurais, o atendimento adequado equivale à presença de soluções de manejo de águas pluviais nas áreas dos lotes ou nas vias rurais. Bom, então, né, eu pontuo, né, especificamente aqui para o município de Sorocaba, a gente analisa o déficit aqui nesse município, ele é analisado apenas no âmbito das áreas urbanas, porque as áreas rurais com característica de aglomerado, de acordo com as características populacionais, elas podem ser consideradas o atendimento por soluções de drenagem urbana, né? Soluções tradicionais aí, priorizando também a utilização das técnicas sustentáveis. E as áreas de rural isolado, que é outra tipologia de áreas rurais, elas indicam a ausência de demanda, porque pelas características aí dos domicílios dessas áreas de rural isolado, que eles são muito espaçados e, portanto, não demandam soluções de manejo de águas pluviais. Então, no âmbito aqui da revisão do plano de Sorocaba, foi definida a meta de atendimento para as áreas urbanas, considerando também as áreas de aglomerado rural com características de áreas urbanas, né? O indicador utilizado é o percentual de domicílios não sujeitos a risco de inundação. Esse indicador ele é calculado com base nos dados do SNIS, né? Hoje em dia no SNIS existe um indicador complementar a esse indicador que a gente utiliza, e o dado atual declarado aí para o município de Sorocaba é de 99,8% de domicílios sem risco. As metas estabelecidas pelo PlanSAB, né, para 2033 e 2041 são, respectivamente, 97,3% e 97,9%. Como o dado, né, declarado já está acima das metas estabelecidas, a gente propõe, então, a manutenção desse percentual declarado até o final do horizonte de planejamento.
Como eu disse, né, aqui a gente não considera os princípios do PSBR pelas características populacionais aí das áreas rurais de Sorocaba. No entanto, a título de informação, outros dois indicadores que poderiam ser utilizados é o percentual de domicílios rurais localizados em via com pavimento, meio-fio e boca de lobo, e o percentual de domicílios rurais com dispositivo de controle do escoamento superficial excedente. As principais carências identificadas no município, né? Então, é a necessidade da revisão do plano diretor de drenagem urbana, né? Que já está em execução, já está em processo aí para ser executado, né? Foram identificados pontos críticos de alagamento e inundação na área urbana do município, e uma carência geral, não só para o município de Sorocaba, como para os outros municípios também, né? É a atualização, a necessidade de atualização dos indicadores aí desse eixo do saneamento, bem como o aumento da confiabilidade aí dos dados existentes. Aqui, principalmente, né, o percentual de domicílios em risco e a extensão da rede de drenagem urbana. Nesse sentido, foram propostas algumas ações para sanar essas carências e garantir que as metas sejam atingidas, que a meta seja atingida. E essas ações são atualizar o cadastro completo das estruturas e de rede de drenagem urbana, identificar domicílios urbanos com risco de inundação, alagamentos e enxurradas, identificar a existência de ligações indevidas aí, né, as ligações cruzadas entre o sistema de esgotamento sanitário e de drenagem urbana, regularizar a legislação municipal referente ao uso e ocupação do solo, criando instrumentos de controle e verificação, elaborar projetos de expansão, adequação e reposição do sistema de drenagem urbana, realizar intervenções na drenagem urbana do município, garantindo a manutenção do percentual declarado, né, de 99,8% de domicílios sem risco, elaborar o plano de manutenção e limpeza do sistema de drenagem urbana, realizar a manutenção e limpeza periódica dos dispositivos de micro e macro drenagem urbana, elaborar o plano de emergências e contingências, contemplando os eventos críticos de inundação, alagamentos e enxurradas, e, por fim, aprimorar aí a rede de monitoramento hidrológico do município, que hoje em dia conta com pluviômetro, e implementar aí o sistema de previsão e alerta. Para essas ações foram estimados investimentos, então, em medidas estruturais e estruturantes. Em medidas estruturais, para o primeiro horizonte de planejamento, foram estimadas 312 milhões de reais, e para o segundo horizonte, somam-se mais cerca de 131 milhões de reais. Para as medidas estruturantes, no primeiro horizonte de planejamento, foram estimadas 15,6 milhões, e no segundo horizonte, somam-se mais 6,5 milhões. Então, de forma resumida, esses foram os dados de diagnóstico e prognóstico do município de Sorocaba. Se vocês tiverem dúvidas, comentários ou contribuições, eu estou à disposição. Alguma pergunta, gente? Comentário? Alguma dúvida? Alguma observação, né, que vocês considerem importante aí para essa parte de drenagem? O Edilinco mandou aqui no chat uma pergunta. Perguntou qual é a fonte de arrecadação desses recursos para ações de drenagem. Ed Lincoln, a gente faz a estimativa, né, com base nas ações aí, nas demandas estipuladas, e atualmente o serviço é de responsabilidade da prefeitura, né, a prestação do serviço é realizada pela prefeitura. Hoje em dia existem diversas fontes de financiamento, né, como o FEHIDRO, entre outras, então o município ele pode buscar esse financiamento por meio dessas fontes existentes, tá? Mais alguma pergunta, gente? Eu acho que o Edilinco ainda está digitando aqui. Perguntou se o serviço não é operado pelo SAAI. Não, o SAAI, as informações que eu tenho é que ele realiza alguns serviços de dragagem, se eu não me engano, para o município, mas não, a prestação dos serviços de drenagem desse eixo do saneamento, né, de drenagem urbana, é de responsabilidade da prefeitura. SAAI é água e esgoto.
Mais alguma questão, gente? Bom, então a gente vai avançar para limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Ei, pessoal, boa tarde. Eu sou a Ana Flávia e vou apresentar para vocês o diagnóstico, né, os dados de diagnóstico e de prognóstico do sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Então, os resíduos a gente separa em tipos de resíduos, né? Então, a gente começa aqui falando dos resíduos sólidos urbanos. Esses resíduos envolvem, né, os resíduos domiciliares, que é o que a gente gera nas nossas casas, juntamente também com os resíduos públicos, né, de limpeza pública, que seria, né, os resíduos de varrição, os resíduos que são gerados na capina, né, e na poda. Então, os serviços estão sob competência da Prefeitura Municipal, né, sendo a Secretaria de Serviços Públicos e Obras e Divisão de Limpeza Urbana. A política tarifária é cobrada uma taxa, né, pela execução desses serviços, juntamente ao boleto de IPTU. Então, sendo de IPTU, né, é somente para a área urbana. Então, o consórcio Sorocaba Ambiental realiza, né, a coleta e transporte à destinação final dos resíduos domiciliares, né, que é o que é gerado nas nossas casas. Outros serviços que também são executados é serviço de capina e roçagem e varrição. Então, os funcionários envolvidos, né, no serviço são coletadores e motoristas privados, aproximadamente 280. Quantidade de varredores, né, privados são 300. E quantidade total de agentes privados, 766 envolvidos nesse serviço. Então, os veículos utilizados são 30 caminhões compactadores, com idade até 5 anos, sendo 2 caminhões basculantes também, né? Um acréscimo aí. Sobre os resíduos, pode passar, por favor. Dentre os resíduos, né, sólidos urbanos, também existem os resíduos recicláveis, né, que a gente gera os resíduos recicláveis, e estão dentro dos domiciliares, que a gente gera na nossa própria casa. Então, Sorocaba possui 2 cooperativas, com algumas unidades, né, de cada uma delas, sendo que além dessas cooperativas também há a presença de catadores autônomos, né. Então, as 2 cooperativas existentes são a Cooperativa de Reciclagem de Sorocaba, a Corezo, e a Cooperativa de Trabalho e Social de Egressos Familiares de Egressi Região, Cooperezo. Então, a gente, né, na nossa visita que foi realizada, o diagnóstico foi visitada as unidades. Então, aqui, a Corezo, dessa unidade, né, do bairro Vila Coloral, ela possui 52 cooperados, e a cooperativa Água arca com as contas de água, luz e IPTU. Os equipamentos que elas utilizam são 2 prensas, empilhadeira, esteira inclinada e esteira de triagem, né. A prefeitura contribui cedendo o terreno e possui 4 caminhões que fazem, né, o transporte dos resíduos até essa unidade. Já a cooperativa não, a Corezo ainda, mas só que a da unidade do Parque Vitória, Vitória Régia, né, possui 13 cooperados, tem o caminhão próprio, e a prefeitura auxilia com caminhão também, gasolina e o motorista. Aqui estão algumas fotos, né, que a gente tirou quando foram feitas as visitas em 2021. E aqui a segunda cooperativa, né, é a Cooperezo, que possui um galpão de reciclagem de eletrônicos, que conta com 15 cooperados, possui o caminhão, né, a prefeitura auxilia com o caminhão, com o motorista, que é da empresa Impred, terreno e a gasolina. O galpão dos resíduos recicláveis, né, que é um outro galpão, possui 60 cooperados,
o caminhão próprio e a prefeitura auxilia, né, com o fornecimento dos caminhões aí, dos motoristas, que é realizada por uma contratação de uma empresa terceirizada, né, o terreno e a gasolina para os caminhões. Então, a cooperativa, ela arca com o EPI, com o fornecimento, né, a compra e fornecimento dos equipamentos de proteção individual e uniforme, e eles possuem 6 prensas, esteira, 2 empilhadeiras e uma balança. Então, agora um outro tipo de resíduo, né, que também a gente leva em consideração para a revisão desse plano, são os resíduos de serviço de saúde. Então, esses resíduos, eles precisam de ter uma coleta diferenciada dos resíduos comuns, né, porque esse tipo de resíduo possui ainda materiais perfuro-cortantes, né, como seringas, agulhas, e podem ferir as pessoas quando pegar, então precisa de uma diferenciação na coleta, precisa de uma empresa certificada para fazer essa coleta, além também de ter resíduos contaminantes, né. Então, o município de Sorocaba tem a contratação dessa empresa específica, certificada, né, que seria a empresa Proativa Meio Ambiente, que faz a coleta e a destinação final. E que eles possuem 4 veículos, né, coletores para fazer as coletas aí nas unidades de saúde e com, o tratamento realizado por autoclavagem e incineração. Sendo que a destinação final, né, após o tratamento, esses resíduos eles são encaminhados pra central de gerenciamento, né, localizada em Iperó. Então a gente tem uma estimativa aí que em 2023 tem a geração de 979 toneladas desse tipo de resíduo, com a geração aí em 2041 de 1.170 toneladas. E, por fim, aqui os resíduos de construção civil, né, que são outros resíduos também levados em consideração aqui no plano, foram identificados, né, pontos de descarte irregular no município durante a visita, não possui, né, esse serviço ofertado pela prefeitura, então cada gerador ele tem a obrigação, né, de fazer a sua destinação correta, de contatar a empresa específica e fazer a sua destinação final. E o município conta com aterro de inertes, né, recebendo apenas esse tipo de resíduo gerado em Sorocaba. A estimativa que a gente fez aqui para 2023 é uma geração de aproximada 200.251 toneladas de RCC, né, no ano de 2023, com a previsão para 2041 chegar a 239.858. Então, as metas, né, utilizadas aqui, que a gente levou em consideração no plano, para o atendimento urbano, né, foram levadas em consideração as metas do Plano SAB. Então, estabelece que até 2033 a porcentagem de domicílios urbanos atendidos com a coleta direta de resíduos, que é a coleta realizada porta a porta, seja de 100% até 2033, sendo que o dado atual do município, né, para a área urbana é de 100%. Então, a gente prevê aí que até 2041 se mantenha, né, de 100%, e que mesmo com que tenha o aumento populacional, o aumento de número de domicílios, essas áreas também sejam contempladas com a coleta para que se permaneça aí 100% de atendimento até final de plano. Já para a área rural, a gente considerou as metas estabelecidas pelo PSBR, de que a porcentagem de domicílios rurais atendidos por coleta direta e indireta de resíduos sólidos até 2038 seja de 85%, sendo que o dado do município é de 100%, né, tendo aí 100% do município, tanto a área urbana quanto a área rural, contemplada com a coleta atualmente. Então, a gente prevê também que se mantenha, né, para a área rural até 2041, esse atendimento. Para a área rural também foi considerado a coleta indireta, que é a coleta em pontos específicos, né? Então, onde a população encaminha seus resíduos para esses locais e o caminhão passa somente nos pontos. Não é igual a coleta direta, que passa porta a porta, devido à viabilidade, né?
Então, as principais carências identificadas para o município de Sorocaba foram pontos com descarte inadequado de resíduos domiciliares, alguns resíduos também de construção civil, né? Coleta seletiva atende somente 16% do município. Necessidade de aquisição de equipamentos para Corezo, que é a unidade do Parque Vitória Régia. Quando, né, nós fizemos a visita, foi identificado a aquisição de alguns equipamentos e também de EPIs, né? Porque quando a gente fez a visita, os funcionários não estavam utilizando EPIs. Então, número de ecopontos é insuficiente, né? Nesse tempo aí, houve um crescimento do número de ecopontos, né? Mas a gente acredita que o número ainda é insuficiente para o tamanho do município de Sorocaba. Então, a disposição inadequada de resíduos de construção civil, né? Que isso é por parte da população, e inexistência de pontos de entrega de pneus e embalagem de agrotóxicos. De acordo com as carências identificadas com o diagnóstico, né, e com a nossa projeção de demanda e as informações que a gente adquiriu aí com as atualizações, a gente tem as seguintes ações propostas. Campanhas para estimular os catadores autônomos a se associarem a alguma cooperativa, para ter melhores condições de trabalho, né? Implantação de placas de proibição e fiscalização pela prefeitura. No caso, essa ação é voltada aqui para os locais, né, onde há essa disposição irregular dos resíduos, para, de uma forma, inibir a população, e também necessita da fiscalização, né, para que essa ação seja efetiva. Instalação de mais ecopontos, revisão da taxa cobrada para execução dos serviços de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana. A gente coloca essa ação no sentido de que a arrecadação né, com a taxa, ela é bem inferior ao valor gasto com esse serviço, então a gente indica que acha uma revisão dessa taxa. Revisão dos roteiros e ampliação do serviço de varrição, né? Então, tem locais ainda que não contam com esse serviço, e a gente propõe que sejam revistos esses roteiros e ampliados, né? Levando em consideração as equipes também. E a aquisição de uma balança de pesagem para o aterro de inertes, né? Para uma melhor estimativa desses resíduos. Em relação aos investimentos, né? Em relação aos investimentos estruturais até 2033, estão previstos aí 6.505.000, e de 2034 a 2041, 5.933.000. Já os investimentos estruturantes, né, no curto e médio prazo aí, que é até 2033, está por volta de 650.000, e de 2034 a 2041, 593.000. Então, aqui a gente finaliza, né, a parte de pequena parte, né, sobre a revisão do plano. E agora a gente abre para dúvidas, contribuições, atualizações. Eu vi que Claudinei, na hora que eu estava falando, já estava anotando mais coisa. Queria dizer que eu tentei fazer todas as atualizações da oficina que você me passou, inclusive obrigada por enviar, né, os documentos, mas se ainda se ficou faltando alguma questão, se passou algum ponto aí, fique à vontade para contribuir, não só Claudinei, né, como todos vocês, Rita, também Patrícia, que a gente está aqui para fazer esses ajustes mesmos e incluir as questões que vocês pontuarem aqui. Nossa, alô, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Eu não estou tendo retorno. Estamos te ouvindo, Claudinei. Então, só alguns pontos que eu vou comentar. Recentemente teve uma reforma administrativa e hoje a divisão de limpeza urbana ela pertence à SEMA, tá? Isso aconteceu recentemente, no mês de abril.
como ela falou, existe a taxa cobrada da coleta de resíduos por meio dos imóveis /IPTU, tá? Essa taxa ela é lançada de acordo com a área construída de cada imóvel e atividade e também zoneamento. Hoje a taxa, a estimativa é de 90 milhões a 100 milhões por ano. O áudio está ruim, não está dando para ouvir direito. Não está ouvindo? Está ouvindo melhor? Está bem baixinho, Claudinei. Quer que eu repita tudo ou continuo? Não, pode continuar. Eu peguei as informações do começo. Pode continuar. Sem Então, você montar. pegou, mas eu não peguei. Eu gostaria que continuasse, que começasse, para que a gente possa ter noção do que ele está falando. Tá, vou repetir, tá bom? Como eu falei, houve uma reforma administrativa recentemente, no mês de abril. Hoje, a divisão de limpeza urbana ela está sob o guarda da SEMA. A taxa de coleta de resíduos ela é cobrada através do carnê de IPTU de todos os imóveis. O cálculo dessa taxa é considerado a área construída. E quando se trata de comércio, empresa, indústria, tem a questão do volume também, que altera a alíquota. A distribuição final dos resíduos hoje ocorre no aterro sanitário em Iperó, da empresa Proactiva. A coleta seletiva, hoje existem 10 caminhões à disposição, tá? Então, são 2 a mais do que foi citado. Resíduos de saúde. Hoje, a Proactiva, ela, recentemente, no final do ano de 2022, ela fez a aquisição da Contemar. Final de 21, tá? Corrigindo. Então, hoje, a Proactiva, ela executa a coleta, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos de saúde. Tá? Coleta domiciliar. De fato, nós estamos assinando 100% da malha urbana, né? E área rural, como você falou, hoje nós atendemos todas as demandas que é possível ter acesso, ok? Nós também estamos trabalhando para elaborar um convênio com a área SPCJ para fazer a regulação do serviço de limpeza urbana e resíduos aqui do município. Tá? Essa tentativa ainda está na fase inicial, tá bom? Também tem um aspecto que eu já comentei na oficina. Nós estamos trabalhando aqui para transformar todo esse serviço numa PPP. Tá? Isso também está em andamento. Em breve deveremos ter audiências públicas sobre esse tema. Acho que os apontamentos que eu tinha para o momento são esses, tá bom? Tá ótimo, Claudinei. Muito obrigada. Eu acho que aqui ficou só. Então está bem difícil de falar. Tá bom? Não, para mim agora ficou claro. Acho que foi só algumas questões que, como a gente trouxe novos dados aqui, né? Então, que foi do diagnóstico, que esse daqui realmente não tinha passado. Mas muito obrigada aí pelas suas contribuições. Ok. Rita? Boa tarde, todos me ouvem? Todos, todas? Eu tenho algumas dúvidas. Essa da PPP também, mas aí a gente fala por último. Em relação vamos começar aqui, a questão dos 16% da abrangência da coleta seletiva. Como é que é feito esse cálculo? Mesmo porque aqui, nos cálculos que nós estamos fazendo aqui, são 17.500 toneladas mês, pelos produtos, inclusive pelas informações de vocês nos produtos anteriores. Se a gente colocar 17.500 com o percentual que as cooperativas realmente fazem a coleta, considerando o próprio estudo de vocês, ele não chega a 16%. Você está falando 16% o quê? Da área? Como é que vocês dimensionaram esta área? Essa é a primeira pergunta. Considerando que nem todos os bairros são 100% abrangidos pela coleta,
Então, essa é a minha primeira pergunta. A segunda é quais as estratégias de implementação no aumento da coleta seletiva para 40%? Porque o Claudinei já tinha falado no último produto, e falando agora também, fala de 10 caminhões. Como são dimensionados esses 10 caminhões? Qual é a metragem cúbica e como é que vocês fazem? Como é que é feito essa aferição? Porque se a gente está considerando investimentos a serem colocados para a coleta seletiva, baseado em que você vai fazer, você vai dimensionar que a cidade precisa de 10, de 20, de 30 caminhões. Qual é o estudo que baseia que para 40%, para aumentar para 40% a coleta seletiva, a meta em 40% que vocês falam, qual é esse dimensionamento? Então, eu quero entender um pouquinho, baseado em quê, qual é a metragem cúbica, se tem um estudo, se este plano considerou, por exemplo, 5 caminhões, eles coletam quanto mensal, qual é o custo disso, qual é a capacidade, qual é a quantidade que esses caminhões fazem. E aí vem mais uma outra pergunta, por que eu estou dizendo isso? Porque uma das propostas é fazer um mapeamento de catadores. Então, aí vem a minha pergunta, minha dúvida. Isso significa que as cooperativas estão com capacidade ociosa? Ou, se hoje todos os catadores individuais quisessem adentrar a cooperativa, as estruturas estariam disponíveis? Porque, pelo que vocês falam, o único problema que falta, que eu digo que o plano, que este produto diz que a única deficiência que tem é num dos núcleos de uma cooperativa, e os outros estão ok, não se tem problema nenhum, não se tem deficiência nenhuma. Então, a deficiência está na mão de obra. São algumas interrogações que realmente não estão casando. Outra questão é assim, em relação... Ô, Rita, vamos devagar, porque eu vou ter que responder, porque senão depois eu não vou lembrar de tudo. Então, Ok. deixa eu ir começando a responder. Esse número de 16% a gente leva em consideração ao número de pessoas atendidas com a coleta seletiva apresentada no SNIS pelo município. Então, foi dados, né, informados pelo município que a gente levou em consideração, não é questão de dimensionamento diário. A gente vê quantas pessoas tem no município, se está informando lá que atende X pessoas, eu vou fazer a porcentagem e vou chegar a esse número. Em relação aos caminhões... me permite, só que a conta não fecha, porque se você pegar 17 toneladas e 500 e dividir pelo que as cooperativas fazem, isso com certeza deve ser baseado nesses dados que a prefeitura colocou no SNIS, não fecha a conta. Então, onde que está o erro? Essa é a minha dúvida. Provavelmente, se tiver algum erro, né, a gente leva em consideração o que é informado pelo município, né? Essa é a nossa fonte, né? A fonte oficial que a gente analisa é o Sistema Nacional de Informações de Saneamento. Então, a gente leva em consideração essas informações e atualizações que são feitas, né, ao passar do tempo. Então, essa foi a conta analisada. Então, se o município informa aquele quantitativo, a gente não leva em consideração ao quantitativo gerado de o quanto que a cooperativa está coletando. A gente leva em consideração ao número de pessoas atendidas, entendeu? Então, se esse é informado pelo município, é a nossa forma de saber, porque a gente utiliza das fontes oficiais. Mesmo com a nossa visita em campo, não tem como a gente contabilizar essas pessoas, né? Então, é nesse sentido de informações oficiais dadas pelo município que a gente utilizou para fazer essa porcentagem. Então, você está dizendo que é 16% do número de habitantes, que você está falando que são pessoas. Isso, exatamente. Então, não foi essa a informação que estava aqui, mas tudo bem. Então, agora depois a gente pode fazer algo, então, é 16% dos munícipes, né? Isso. Porque se você pegar aqui os 17 e dividir pelo que as cooperativas colocam, não dá nem 7%.
Então, é só esse o cálculo realmente Não, entendi, no teste. Rita. É simplesmente a metodologia de cálculo que é diferente, né? Que você tá. A sua metodologia que você está lidando é sobre o que as cooperativas estão reciclando, né? E a sua metodologia de cálculo é diferente. Mas é que a gente utilizou, estou justificando por que esse número. Então, a gente utilizou os dados informados pela prefeitura em relação à população que é atendida com a coleta seletiva. Então, chegou a 16% dos munícipes que eles são atendidos com essa coleta. Também a gente tem que levar em consideração que a área que é atendida pode ser que nem todas as pessoas elas façam a coleta seletiva, né? Que essa coleta seletiva que elas façam é feita da forma correta. Então, pode ser que aquela pessoa ela coloque ali os resíduos todos os resíduos recicláveis ela coloca lá, mas ela não faz a higienização adequada, por exemplo. Então, quando esses resíduos eles vão chegar na cooperativa, eles vão diretamente serem separados para eles serem levados para o aterro, né? Então, assim, a gente utiliza desse dado que é informado pelo município, mas não quer dizer também que todas as pessoas que são contempladas com essa coleta, que elas fazem da melhor maneira e que tudo que elas gerarem ali e colocarem para ser coletado vai ser aproveitado pelas cooperativas, entendeu? Tá. Aí eu posso ir para a segunda questão Não tem problema, mas então. do crescimento da Tá. coleta, né? Inclusive, a gente. Ô, Ana, só um pouquinho, só para a gente manter nesse assunto, que vocês mudem de assunto. Bom, é Rita, né? Isso. Rita, a metodologia, ela tá, né? Lógico, a gente está aqui para esclarecer essas dúvidas, acho que esse é o momento mesmo. Como a Ana mencionou, a gente trabalha com os dados oficiais, né, que foram disponibilizados pelo município, e a gente sabe que no dia a dia da coleta seletiva, esse dado varia, né? Enfim, então é muito importante também que esse dado seja atualizado. Se tiver uma informação da prefeitura para atualizar esses dados, né, a gente pode atualizar esses dados. Se não tiver, se vocês acham que não está condizente os dados informados no SNIS, porventura a gente pode atualizar esses dados para continuar no mesmo cálculo que a gente está fazendo e atualizar a metodologia. E aí o que a Ana falou é realmente verdade. A gente não tem na metodologia, né, não só para o município, mas no geral, no país inteiro, é muito difícil você mensurar a coleta seletiva por várias outras questões. Ela é atendida naquele bairro, mas quando chega para a coleta, quando o catador vai separar isso lá na cooperativa, isso é muito diferente. Então, porventura, por isso que precisa de uma capacitação, de uma mobilização, para que as pessoas possam realmente dar os resíduos, né, para a coleta seletiva de uma forma adequada para que ele seja realmente aproveitado até o final, que por fim ele não chegue na cooperativa, ele pode chegar na cooperativa e ser desperdiçado, digamos assim, sabe? E mesmo assim... Tem uma política pública, né? Exato. O item, por exemplo, ela é atendida naquela área, mas porventura ele não é adequado. Então, assim, esses dados, eles realmente têm uma fragilidade, não só no município de Sorocaba, mas no país inteiro para tratar, e a gente trata com todas essas ressalvas, tentando colocar, né, algumas premissas aí para suprir essas ressalvas baseadas em alguns estudos que já são feitos pela Abrelp ou por outras instituições, a gente adequa todos eles, foram feitos pelo plano de saneamento, pelo PlanSab, pelo PSBR, para as áreas rurais, no caso, enfim. É só para pontuar essas questões, né, complementando aí o que a Ana mencionou sobre as informações. Mas se porventura tiver alguma informação mais atualizada, você quiser passar para a gente e a gente compatibilizar com as da prefeitura, não vejo problema, né? Ou a gente trabalhar com uma média, enfim, a Ana também pode ajudar nessa questão. A gente trabalhar com uma média que você acha que atenda e que reflita melhor a realidade agora das cooperativas. Ok. Só continuando aqui, eu não sei se a Patrícia tem algum comentário em relação a essa questão, se for, fica à vontade aí, porque aí depois eu passo para outra questão e faço. Vamos lá. Boa tarde a todos e a todas, né? Boa tarde. É bom, né, que a questão da revisão do plano, né, da cidade, né? Lembrando que a cidade não tem mais só 2 cooperativas, tem a Coopervida também, né? Que nasceu agora em maio, apesar do pessoal a gente já está organizado há mais de um ano, mas documentalmente agora dia 20 de abril, né? Então, assim, são 9 famílias do bairro Genebra, que eu acho que todo mundo conhece aqui, né? Na Estrada da Sede, 666. São 9 famílias trabalhando, né? E a gente movimenta aí com vendas, né, de material em torno de 10 toneladas
de materiais reciclados mês, né? Isso são vendas, fora o que são materiais que não são comercializados. Então, a gente passa aí da casa de mais de 20 toneladas, 30 toneladas, entendeu? De captação de material aí. Então, na realidade, tem que incluir, vocês virem conhecer, né, a Cooper Vida, né, que fica aqui no bairro de Genebra, conhecer essas 9 famílias, né, que não estão dentro aí do plano municipal aí, né, e que essas pessoas também, que a gente possa ser contemplados aí nesse novo, né, nesse atual programa, tá? Então, vamos dizer, são mais materiais, são mais pessoas, né, envolvidas numa região da cidade da qual está ali zona norte, zona leste, né, e zona oeste que está sendo captados os materiais. E a gente coleta em pontos fixos e Brigadeiro Tobias porta a porta. Tá ok, Patrícia, muito obrigada. Com certeza a gente vai incluir, sim, com mais dados, inclusive, porque sim, tem que ter mesmo essa complementação. Obrigada aí pela sua complementação. E a vão ser cooperativa também, que da mesma forma que a Coreso necessita aí de EPIs, de equipamentos, né? A Cooper Vida também necessita de EPIs, necessita de equipamentos. Da mesma forma, para ampliar a coleta nessa região, com caminhão também, da mesma forma como as outras cooperativas. Tá ok, Patrícia. Eu não sei se você já deixou aqui no chat o seu contato, atualização, porque aí a gente entra em contato com você para ter mais informações para serem acrescentadas, tá ok? Ok, eu vou deixar o telefone lá anotado no chat, tá bom? Tá, joia. Muito obrigada, Patrícia. Nada. Ô Rita, voltando aqui à questão dos caminhões, o Claudinei na oficina ele me corrigiu porque a gente. O que acontece? A questão dos resíduos recicláveis realmente não tem uma metodologia, né, nos planos que a gente leva em consideração. Então, a gente criou uma análise, né, para revisão desse plano, baseado em nossos estudos que a gente já faz há mais tempo relacionado com os resíduos. Também tem a nossa empresa também está responsável pelo diagnóstico regional de resíduos sólidos. Então, a gente, juntamente com a equipe que está fazendo o diagnóstico regional daí da região dos Ceríoos, também dos mesmos municípios, né? A gente juntou e a gente criou essa metodologia de análise em relação ao quanto o município, a estimativa de crescimento do município em relação aos recicláveis. Então, a gente considerou o seguinte, a gente pegou, considerou a cidade do Brasil que recicla a maior porcentagem dos seus resíduos. A gente pesquisou, e isso está detalhado lá no plano, né, na metodologia dos recicláveis, e a gente chegou que era Florianópolis, né, em Santa Catarina. Então, a gente chegou ao quanto eles conseguem reaproveitar dos recicláveis, não é quanto eles conseguem reaproveitar do quanto eles geram. Então, assim, a porcentagem de resíduos recicláveis é 30%. Então, o máximo que eles estão conseguindo reciclar é 60% dos 30%. Então, a gente levou em consideração como atualmente o viável para o Brasil, levando em consideração esse caso de sucesso, que é Florianópolis. Então, a gente tem que tomar como base, né? Não posso virar e falar, aqui no Brasil, você vai conseguir reciclar 100% dos recicláveis, com base em quê? A gente tem que achar algum município que ele mostre que isso é possível, que isso é viável. Então, a gente, analisando, a gente chegou nesse dado. Então, por isso que lá nas nossas premissas, o máximo que a gente chega é em 60% dos recicláveis, né? Então, ela foi modificada, inclusive, se você entrar no documento lá, que está em consulta pública, depois da última oficina, a gente aumentou essa porcentagem, porque ele estava, era 40%, porque ele estava a gente colocou lá que a empresa que fazia a coleta não era das cooperativas, não era uma empresa, né? E aí, Claudinei explicou que tem um contrato com essa empresa, e por que a gente leva em consideração? Até expliquei isso para ele. Quando são caminhões da cooperativa, caso aconteça algum problema de manutenção, para a coleta, então tem esse problema maior. Como o Claudinei falou assim, não, a gente tem aqui, um contrato com a empresa, caso tenha interrupção do serviço, eles precisam trocar o caminhão. Então, não tem esse problema, né? Então, a gente foi lá e colocou passou para mais uma etapa,
Então, a gente define um lá que é 50%. Ele parou antes, porque o último define que a coleta seletiva tem que estar em mais de 79% do município. Então, como não é, então a gente não chegou a 60%. Então, isso é uma estimativa. A gente criou um método, uma metodologia baseada nas informações que existem, porque a gente entende que a cooperativa ela precisa de parceria da prefeitura, o município precisa de ter a cooperativa para que tenha o avanço dos recicláveis. Então, todas as premissas que a gente colocou lá, foi analisando com o tempo, de acordo com o que a gente, os planos que a gente vem fazendo, o quanto cada uma dessas premissas influenciam na expansão da coleta, sabe? Então, a gente analisou nesse sentido, não no sentido dos caminhões que você tá me perguntando, entendeu? Não da capacidade dos caminhões. Dá para ter essa noção do quanto precisaria dos caminhões, estipulando que se 50% desses recicláveis vão ser aproveitados, né? E aí tem a geração do município até 2041. Então, se a gente analisar que 50% dessa geração aqui dos recicláveis vão ser reaproveitados, você vai conseguir chegar no tanto que vai ser gerado em cada ano. E aí, com a capacidade dos caminhões, você consegue chegar em quantos caminhões. Mas essa análise não foi feita na revisão do plano, porque é um dado que nem assim, Sorocaba ele realmente possui esses dados direcionados para a cooperativa, mas a gente fica com dificuldade de conseguir esses dados em relação a municípios menores, eles possuem os caminhões lá que é da cooperativa, não sabe quanto que é a capacidade. Então a gente fez uma outra análise em relação ao quanto que vai crescer, não fez a análise dos caminhões, mas assim, daria também para fazer. Não sei Eu se eu acho te que, respondi. na verdade, Ana Flávia, o que eu entendo é que, assim, a partir do momento que está sendo discutido um plano e que estão sendo dimensionados recursos públicos, é importante para a gente, não só como munícipe, como alguém que quer a coleta seletiva, que luta pela coleta acontecer no município, mas, assim, do ponto de vista da economia de recurso público também. Então, o que exatamente que esses 5 caminhões hoje estão produzindo? Em relação aos metros cúbicos, está na sua capacidade total? Está com a sua capacidade ociosa? E aí é por isso que, se fizer um levantamento, pode ser englobado outras pessoas? Essa, eu acho que é a primeira questão, antes de você dimensionar novos caminhões, ou, de repente, quem foi que disse que... eu estou fazendo uma suposição aqui, que hoje o principal são os caminhões, e não um outro tipo de beneficiamento. Então, eu estou dizendo porque, assim, se você pegar isso, na questão dos metros cúbicos, isso é matemático, é a mesma coisa que uma composição gravimétrica. Se você fizer essa análise, você vai ter o quanto isso será dimensionado e o quanto cada um faz, até para você entender qual é a capacidade, se você está no gargalo, se uma cooperativa está no gargalo, se a outra está ociosa, como é que você faz essa discussão? Então, eu entendo que esses dados eles precisam ser melhor apurados. Até pelo Eu posso acrescentar essa análise lá, porque realmente, com todos os dados que já estão lá, essa análise já pode ser feita. Então, eu posso acrescentar só para ficar mais claro, assim, um parágrafo falando essa questão, eu coloco mais uma planilha e sobre isso que você está me dizendo, mas com os dados lá, né, mostrando quanto vai ser o reaproveitamento por ano e tem a geração dos recicláveis por ano, né, considerando a composição gravimétrica, então você consegue ter, né, a porcentagem do que vai ser gerado de recicláveis, e aí, de acordo com a capacidade dos caminhões, né, que agora a capacidade dos caminhões da coleta seletiva eu vou ter que verificar com o Claudinei, porque a gente tem dos resíduos comuns, e aí eu coloco em questão dessa capacidade para ver se seria necessário, né, esse aumento, fazer essa nova análise, eu vou acrescentar assim. Pode deixar. Ok. Posso continuar? Pode sim, pode sim. Ok. Você, aqui nos produtos, lá na discussão, na construção, é apontado a instituição de uma política municipal de saneamento
e o Conselho Municipal de Saneamento Básico também. Esse prognóstico eu não vi agora no final. Isso é só um apontamento, isso vai para a Câmara, vai ter que ser feita uma discussão. Isso é uma pergunta. A outra é em relação à questão das articulações, dos diálogos, né? Vocês estão fazendo aí esse prognóstico, mas eu não vi isso, eu não li, não encontrei mencionando, por exemplo, a política municipal de meio ambiente, a questão do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Em que momento esses planos vão dialogar para não virar um Frankenstein? Então, eu acho que e se eu não vi, onde é que está essa interlocução e essa interligação? Raíssa, antes de responder, é porque a Rita fez uma outra pergunta antes, que ela também esqueceu agora de voltar, que eu vou lembrar, que você falou em relação aos catadores autônomos, né? Sim. Então, a gente colocou essas campanhas para que associem a alguma associação, no sentido que para eles terem condições melhores de trabalho, né? Tanto para ter uma estrutura, para ter toda a estrutura, né, de um galpão, dos equipamentos, né, que forem necessários, e para eles serem contemplados com esses, vamos dizer, com esse apoio da prefeitura, né, porque os catadores autônomos, quando eles não estão dentro da cooperativa, fica mais difícil ainda ter acesso, porque a gente viu ali que tem pelo menos, assim, a prefeitura cede das que a gente apresentou, né, e a gente vai procurar saber com a Patrícia qual é o apoio na Coopervida da prefeitura, mas então a prefeitura consegue melhor quando esses catadores eles estão ali na cooperativa, né? Então a gente tá propondo nesse sentido, se associe, porque a gente sabe que tem muitas questões sociais, né? Não é simplesmente ir lá e falar com ele e se associe. Então a gente coloca campanhas com essas pessoas no sentido de informá-las o quão seria benéficos para elas, né? Em relação a financeiramente, em relação a socialmente, né, em relação a esse trabalho mesmo, que seria melhores condições de trabalho. Então, é nesse sentido que a gente colocou. Sobre a questão das cooperativas. Ana Flávia, só uma consideração, mas Claro. é nessa questão que eu digo. Eu entendi colocar, mas o colocar aqui, ele está dentro de um prognóstico. E aí, quais são as estratégias para serem colocados? Porque, assim, quais as estratégias de implementação? Se hoje os catadores, e eu acho ótimo que os autônomos venham para dentro de qualquer instituição, ou que se constituam numa terceira, numa quarta instituição. Eu não estou dizendo isso, mas quais as estratégias? Eu não entendi que ficou alguma coisa muito solta, entendeu? Você dá uma ideia, mas você não diz, pelo menos não ficou evidente, como é que o município vai abarcar essa questão. Vou mencionar aqui, que eu acho que eu já entro nas outras questões também. Bom, no escopo do Plano Municipal de Saneamento Básico, a gente prevê algumas ações, né, como a gente está mencionando aqui, de implantação de cooperativas, de reestruturação, mas a gente não entra detalhadamente na estruturação de cada cooperativa. A gente não, isso, a gente não vai fazer isso. A gente coloca etapas de maneira geral. Olha, tem que se associar, porque, né, quais são as vantagens, tem que ter campanhas, enfim, essas questões que a gente coloca. E como que vai ser a participação do município e das cooperativas também, a gente não entra no mérito. A gente só fala que é preciso que essa medida seja tomada, coloca o prazo para que essa medida seja tomada, e aí fica a cargo do município, do próprio conselho, né, ajustar como que isso vai ser feito. Mas se já tiverem sugestões pela experiência que vocês já têm das cooperativas existentes, a gente pode acrescentar lá. Não vejo nenhum problema, acho que a gente, né, como é que a gente faz? A gente é sempre melhor. E aí, só para pontuar também, na apresentação aqui, a gente não apresentou o documento detalhado, até por conta de tempo mesmo que a gente tem aqui. Para se ter uma ideia, né, esse documento aí tem quase 200 páginas do prognóstico, o diagnóstico tem 300 páginas, enfim, lá a gente detalha mais essas etapas, enfim,
Mas aí você pode também sugerir, né, que ler o documento, assim, não, eu acho que isso aqui pode ser assim, colocar lá para a gente mandar por e-mail, mandar para o formulário, a gente está aberto a essas sugestões, tá? Mas lá tem um detalhamento maior das ações. O que Ok, vai só me permita, o que eu estou dizendo é o seguinte, eu entendi, nem estou achando que o plano, ou que tem que entrar em cada especificidade, não é? Não foi isso. Mas o que eu estou dizendo é que se é colocado que um direcionamento para que catadores autônomos venham para organizações, tem que, ou minimamente, potencializar as que estão, e aí vem a minha pergunta, se tem ociosidade ou não, porque isso, em termos até de coleta, para mim, é uma interrogação, e, ao mesmo tempo, qual é a outra contrapartida do município, porque senão vai ficar alguma coisa só no papel, mas se não tiver uma contrapartida, como que essas pessoas vão conseguir adentrar sem entrar nas especificidades? Entendi, acho que entendi agora o que é a sua dúvida. A gente fez, né, como eu falei, uma estimativa de cálculos, por exemplo, de quanto que precisam ser investidos, tanto na coleta seletiva, quanto a gente adotou uma metodologia, fez um economista que participou com a gente, e lógico, com os dados fornecidos pelo município. Então, a gente fez uma metodologia de como esses cálculos, né, como que as cooperativas precisam aumentar ano a ano, por exemplo. Eu não sei se é isso que você está querendo dizer, a capacidade de equipamentos, é isso que você está querendo dizer, né? Não, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, você faz um apontamento, vamos tirar essa questão dos catadores, qualquer outro apontamento, você faz um apontamento lá no prognóstico dizendo que precisa, que é bacana fazer tal coisa. Só que não diz como que esta tal coisa será financiada, será bancada, porque não está dando, não dá liga. Entendi. Não, dá, na verdade dá. É porque lá, na hora que a gente coloca as ações, a gente coloca, vamos supor, a ação que a gente está colocando, essa ou outra, enfim, vamos voltar aí para, por exemplo, criação, né? Criação não, né, manutenção do Conselho Municipal. A gente coloca quem é o responsável. Então, o responsável, por exemplo, é a Câmara, no Conselho, no caso, né? A Câmara, a Prefeitura. Então, eles têm que fazer a viabilização disso, votar em lei, colocar. Então, a gente coloca os responsáveis e os prazos. E aí a gente descreve lá o que é preciso para isso ser feito. Então, isso está descrito lá em cada uma dessas ações, tem o prazo e os responsáveis para cada uma delas. Tanto essas das cooperativas também têm os responsáveis para aquelas. Tem a prefeitura, segue como um apoio, os catadores também servem para execução, então a gente coloca quem são os responsáveis por cada uma dessas ações. E onde está esse documento? Está no P5. Porque eu li o P5 e não achei. Bom, a gente pode falar, cada ação lá tem ação responsável e prazo. Mas eu acho que é bom você entrar na questão do andamento dos próximos passos em relação a leis, né? Em relação a essa questão da Câmara, porque acho que a Rita vai juntar com essa questão, que eu acho que essa explicação você ia em dar. relação à questão, aí fica, né, tem um programa institucional, né? Tem um programa de cada um dos eixos, e o programa institucional, a ideia dele é perpassar por cada um dos eixos, né? Para permitir que as ações de cada um dos eixos sejam realmente implementadas. E aí a gente propõe lá, por exemplo, né, articulação para regularização, falando exemplos aqui, né, regularização de alguns loteamentos irregulares, é um dos exemplos. Enfim, que temos que ter uma articulação da Câmara, da Câmara, da Prefeitura, com os prestadores de serviço, para que seja fiscalizado, para que essa população seja atendida. Estou citando um exemplo aqui de alguma ação que me veio na cabeça aqui agora. Então, tem um programa institucional com essas ações e com a proposição de cada uma delas, com o custo e com as ações, com os prazos que são previstos, né, seguindo todo esse procedimento. E aí a gente coloca lá o que a gente precisa das ações em cada um dos programas, tanto de cada um dos eixos, quanto nos programas institucionais. Em relação à lei, a gente entrega o plano para o município, né? Então a gente vem recomendando, né, que as câmaras participem durante todo o processo, vem sido enviado ofícios, e-mails, enfim. E a prefeitura, né, está presente aí durante todo o processo como membro do GEL, que é ela que indica os membros do GEL, e aí depois aí fica a cargo de cada um dos municípios fazer a votação na Câmara e aprovar o plano, né, para que ele realmente vire lei, né, a revisão do plano para que ela vire lei. Então fica a cargo de cada um dos municípios fazer essa minuta de lei para que o plano possa virar lei, como foi o plano anterior, né, tá em vigência. Okay.
Só Em faltou, relação às então, políticas que você mencionou, Rita, é porque isso. elas estão apresentadas no diagnóstico, né? Que é o Desculpa, das P3. políticas, é. Então, a gente analisa todas as políticas existentes, agora, em todos os eixos fazem isso, né? As políticas, leis, decretos existentes em relação a cada eixo. Então, o eixo de resíduos foi apresentado no P3, que é o diagnóstico, né? Quando a gente Uhum. está vendo o que existe. Então, a gente analisou todas essas leis e foram citadas também no documento. Mas aí, porventura, se tiver, pode ter passado também, né? Eventualmente, alguma lei que não foi citada lá, né? Pode complementar também nos formulários e falar, ó, no produto tal, senti falta dessa lei, essa lei aqui não, né, não foi mencionada lá. Aí, os produtos todos estão para consulta, não só o prognóstico. O diagnóstico também está para consulta. Se estiver faltando alguma lei, a gente vai adequar. Por fim, os ecopontos. Quando começou, tinham 3 ecopontos e parece que falavam de mais um. E aí é apontado muito assim a fiscalização, não que eu não defenda a questão do descarte correto, mas a curto prazo a fiscalização e multa para a população, e a longo prazo ou a médio prazo os ecopontos não tem que estar casado. E outra questão, os ecopontos eu gostaria até de entender, porque hoje, pelo que eu saiba, só tem um ecoponto em Sorocaba. Vou deixar Claudinei, ele já está coçando para falar, porque ele me atualizou essa informação na oficina. Vou deixar ele te falar sobre os ecopontos, só de quantitativo, mas depois eu falo também. Seu microfone está fechado, Claudinei. Então, antigamente, nós tínhamos vários ecopontos que se transformaram em bolsão de bota fora, né? Descarte de tudo. Aí, esse modelo não deu certo, tá? Era um transtorno terrível. Aí foram desativados gradativamente. Porém, a partir de 2021, a prefeitura adotou um novo modelo, né? Totalmente estruturado, com controle, né? Todo mundo que entra lá, todos os usuários que entram para fazer o descarte dos seus resíduos, ou seja, recicláveis, resíduo de obra, de poda, tem um cadastro da placa do veículo, entendeu? É uma forma de controle. E está funcionando muito bem esses 4, tá? Inclusive, as cooperativas fazem recolhimento desses ecopontos que nós transformamos também em PETs para recicláveis. Então, hoje, esse modelo deu certo e a prefeitura tem meta de ampliar isso aí. Tudo por tempo, né? Vou estimar um tempo exato aqui, para 16, 15 ou 16, se eu não me engano, tá? Quem não conhece, eu sugiro que possa fazer uma visita, que funciona muito bem. Tá bom? Então, essa questão aí, atualmente tem 4 ecopontos, mas eu mencionei para o Claudinei que eu ia manter essa ação, né, no plano, porque 4 ecopontos para o tamanho do município, né, de Sorocaba, não eram suficientes. Essa questão que você disse na verdade, a fiscalização da prefeitura e das placas, né? Então, caso esteja imediato, porque a questão das placas a gente coloca como imediato por ser uma ação mais, entre aspas, fácil de fazer, porque tem um custo menor, entendeu? Tem menor espaço a aquisição das placas para que isso seja já uma medida imediata. E a instalação dos ecopontos, elas demoram mais tempo, né, para serem feitos esses ecopontos. Também alterar a previsão aí da instalação dos ecopontos, né, para colocar também como prazo imediato e curto. Sim. Para que essas ações andem juntas, né? Sim, até porque essa questão dos ecopontos, eu não estou dizendo de posto de entrega voluntária ou do ecoponto da cooperativa, eu estou falando dos inservíveis e que, pelo que a gente sabe, é mais no papel do que na prática, porque eu vou até verificar onde é que estão esses aí, vou pessoalmente para ver, porque eu desconheço que esses ecopontos não foram fechados. Inclusive, foi até matéria vamos dizer,
discussão de pessoas que não tinham mais onde descartar os seus inservíveis. Também nesses ecopontos também estão incluídos, né, Claudinei, materiais de RCC também, né? Sim. Que são, né, os resíduos de construção civil e também resíduos volumosos, não é isso? Perfeito, os ecopontos, pode entrar no portal da prefeitura, quem se interessar, lá tem todas as instruções, o que deve ser descartado, o que não deve, e os endereços, tá? Eu asseguro que é um modelo, não vou falar o primor, mas é um modelo que vem dando muito resultado, né? Inclusive, a questão de descarte em pontos viciados, que antigamente era mais de 100, hoje nós, se a gente for contabilizar, tem cerca de 40 com baixa complexidade, tá? Com exceção de 3 ou 4 pontos que ainda tem um descarte até, na minha opinião, que não deveria existir porque é irregular, lógico, né? Tá bom? Ok, obrigada, Claudinei. Rita, queria te dizer que se você tiver mais alguma questão, né, os documentos eles estão lá, né, abertos para essas contribuições. Eu anotei todas as contribuições que você me falou, que eu te falei que eu vou acrescentar, vou colocar lá. E caso tenha algum ponto específico, né, alguma outra questão que você venha a ver depois, pode inserir lá no formulário, né, que a gente vai analisar todas as contribuições e inserir, né, fazer as análises e inserir as contribuições que são pertinentes para o plano. Mas muito obrigada pelo seu, faz parte mesmo os questionamentos, é isso mesmo que a gente espera das audiências. Obrigada. E a partir de quando que essas alterações já estarão lá para a gente fazer a consulta? Porque a consulta pública já está aberta, vai até dia 31. Mas essas alterações, elas serão acrescidas quando? Então, a consulta ela está já disponível, na verdade fica até dia 1º de agosto. Uma vez que ela foi encerrada no dia 1º de agosto, a gente vai baixar o formulário com todas as contribuições, aí que a gente vai fazer as alterações no produto. A gente não faz agora enquanto tiver para consulta, não, a gente vai fazer depois. Aí depois que a gente fizer, a gente vai mandar para o município para poder publicizar, né, a versão final aí dos produtos. Mais alguma questão, gente? Não sei se a Patrícia quer comentar alguma coisa a mais. Não, tranquilo, é só. É só não esquecer de inserir a Coopervida lá. Qualquer mais informações a gente passa, eu coloquei meu e-mail, tem CNPJ, tem ata, fundação, tudo certinho. Toda a documentação, ok? Pode Obrigada. deixar que vai ser inserida sim. Bom, acho que é isso, né? A gente encerrou, então, o último eixo do saneamento com resíduos sólidos. A gente vai, né, com essas contribuições, a gente vai depois, passado o período de consulta, colocá-las e também inserir as contribuições que vão ser recebidas por meio do formulário. E aí a gente conta com o apoio de vocês agora para divulgarem para as pessoas que não puderam participar da audiência ou que, né, eventualmente ainda não tiveram acesso ao conteúdo da revisão, para divulgarem junto a elas sobre essa consulta que vai ficar aberta aí até dia 1º de agosto, para que mais pessoas tenham conhecimento e possam contribuir, né, com a revisão do plano municipal. A gente gostaria de informar também que a gente gravou, né, essa audiência, depois a gente vai disponibilizar essa gravação no site da revisão do plano e no canal também, para ficar uma forma de registro mesmo, tanto para o município quanto para a gente aqui do consórcio, né? E aí agora a gente conta com as contribuições de vocês aí por meio do formulário, enfim, também tem o nosso contato lá no site, caso queira enviar algum e-mail com algum documento que queira acrescentar, enfim. Então, a gente continua à disposição e agradece a presença de vocês. Acho que foi bem rica mesmo a nossa oficina. Acho que a ideia é essa, né, para que o plano realmente fique com a cara de Sorocaba, né, para ser um instrumento de planejamento mesmo para os próximos 20 anos. Né? Então, agradecer a vocês e contar com vocês aí nos próximos dias da consulta. Muito obrigada e boa tarde a todos. Boa tarde. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada.